Olá, amigos do Debate no Brasil, tudo bem? É sempre um prazer tê-lo conosco. Esse programa que é transmitido aqui pela TV Campus. O tema de hoje é a depressão. A Organização Mundial da Saúde divulgou, em janeiro deste ano, uma estimativa de que haja aí 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. No Brasil, existe aí 11 milhões de pessoas com depressão, segundo a pesquisa realizada pelo IBGE em 2014. A depressão, que é uma doença grave que muitas não se dão atenção aos sinais. Hoje eu recebo duas especialistas no assunto. A professora Graciele Faria, ela que é coordenadora do curso de psicologia aqui do Unibrasil e também professora. Tudo bem, professora? Tudo bem, Wando. Muito obrigada pela oportunidade de tratar assunto de grande relevância para a comunidade. Sempre é um prazer também, né, receber todos os coordenadores aqui da Unibrasil, né? E também uma das entrevistadas é a Eliane Bianco, que também é auxiliar de saúde bucal e também uma das coordenadoras do Grupo Viver Bem da Unidade de Saúde São Paulo do Uberaba. Tudo bem? Tudo bem, Wanda. Eu espero que com a nossa experiência, com o grupo que a gente tem já há 11 anos, a gente possa contribuir para alguma coisa nesse assunto. Tá certo. Agora, para iniciarmos a nosso bate-papo, a nossa conversa aqui, professora, a depressão em si, ela pode ser considerada como sendo uma doença, professora? É sim, uma doença que está categorizada no CID, na Classificação Internacional de Doença, também no DSM, incluindo o DSM-5, recentemente lançado, que é o de Diagnóstico de Saúde Mental. No entanto, é uma doença com as suas especificidades e se localiza dentro do grupo dos transtornos mentais. Mais especificamente, é um transtorno ligado ao humor. Certo. E quais são os motivos que levam alguém a ter a depressão, professora? Existe, na realidade, uma combinação de motivos. A depressão ela é multideterminada. Vale a pena destacar os fatores hereditários, genéticos. Se na família existe um parente da sua linha genética, o seu filho, a mãe, a avó, que já vivenciaram depressão, é importante que estejamos atentos, o que não quer dizer que existe uma determinação, que necessariamente quem é filho de alguém que já teve depressão vai desenvolver a depressão. Essa hereditariedade ou genética, ela cria um determinado modo de funcionamento ou predispõe a um determinado modo de funcionamento do cérebro, do sistema nervoso, no sentido de contribuir para a produção, ou no caso, a não produção de alguns neurotransmissores, que em sua falta explicam a depressão. No caso, a serotonina e a noradrenalina, e de maneira menos importante, mas vale a pena também mencionar, a dopamina. Além dos fatores biológicos, aliás, quero mencionar mais um aspecto biológico que nem sempre é dada a devida atenção, que são medicamentos que contribuem para a emergência de quadros depressivos, como remédios para emagrecer. E é importante estarmos atentos ao uso desses medicamentos no cotidiano, se eles não podem estar contribuindo para emergirem esses sintomas. O uso também de drogas, uso de álcool lícito ou mesmo outras drogas ilícitas, como maconha ou cocaína, também podem influenciar o aparecimento da depressão. Entrando agora nas questões ambientais, eu cito os vários estressores que nós estamos sujeitos no cotidiano, sobre os quais nosso controle é muito limitado, como algo que está se repetindo no contexto atual, a perda de um emprego, as tentativas recorrentes de reinserção sem sucesso, ou questões como morte na família, doenças com nós mesmos ou mesmo com o ente querido próximo, a violência que nós estamos cotidianamente expostos. Então, todos esses estressores ambientais podem nos levar ao adoecimento, incluindo a depressão, se nós não nos colocarmos, não estivermos prontos para nos colocarmos com resiliência, que é a capacidade de nos recuperarmos. Eu diria assim, fazer de um tanto de limão uma deliciosa limonada, nem sempre nós temos esses recursos disponíveis
para atravessarmos as dificuldades, vivenciarmos o luto, elaborarmos e caminharmos para a saúde. Em muitas situações, todos esses estressores do cotidiano vão levar para algum tipo de adoecimento, e um desses adoecimentos pode ser a depressão. Agora, nós vemos que muitas pessoas, até mesmo homens, né, mulheres que, segundo a pesquisa, né, são a maioria, e também está relacionado ao trabalho, né? Como fazer para combater, ou até mesmo esse tema que muitas das vezes não é divulgado aí na mídia, em si, os órgãos públicos, né, têm cumprido o papel em si, professora? Eu diria, primeiro, que como você destaca, a depressão, ela atravessa as várias idades, ela atravessa as questões de gênero, acontece de modo mais recorrente entre as mulheres. Você explicou um estressor ambiental, que é a dupla jornada, em alguns casos tripla, se a mulher estuda também, mas isso também, junto com isso, embora eu acho importante olhar para a explicação social, também a própria questão biológica do tumulto hormonal que acontece com as mulheres ao longo do ciclo mensal. Em termos de estratégias para lidar com a depressão, eu vejo uma atuação muito interessante dentro do modelo de desinstitucionalização. Os doentes com depressão, diferente de algumas décadas atrás, após uma ou mais de uma tentativa de suicídio, poderiam ficar hospitalizados, fechados dentro do hospital psiquiátrico. Já há algumas décadas rompemos com essa proposta dentro do modelo de desinstitucionalização, dentro da proposta de luta antimanicomial, e temos os CAPs, que assistem da melhor maneira possível, com os recursos que eles possuem, os sujeitos que chegam até lá com queixas de depressão em nível mais grave. Além disso, temos também a depressão mais simples ou moderadas, que chegam em outros espaços e é articulada a rede de atenção psicossocial. Alguns casos chegam até nas unidades básicas de saúde e são encaminhados para os locais possíveis para atendimento, como a nossa própria clínica integrada de saúde, através do Serviço Escola de Psicologia. Agora, falando um pouco do projeto, né, da Eliane Bianco, ela que é uma das coordenadoras aí, que esse projeto que também tem surtido efeito aí, né, Eliane? Sim, o nosso grupo começou em 2005, nós estamos aí há 11 anos, nós temos já chegamos a ter 43 pessoas no encontro semanal, nós nos encontramos uma vez na semana, né? Normalmente nós temos de 25 a 30 pessoas que participam e elas chegam assim no estágio bem avançado da doença. E conforme elas vão participando, a gente percebe uma melhora muito grande. A gente teve filhos que foram até lá agradecer e falaram da melhora que os pais tiveram, né? Por esses vários motivos aí que você está falando, solidão, os filhos casaram, ficaram sozinhos ou falecimento. Então, são várias doenças também, né? Agora, quem são essas pessoas que participam desse projeto? São mulheres? Qual é a faixa etária? Então, nós já tivemos homens. A faixa etária é para quem quiser participar. A gente já teve gestantinha adolescente que participou do grupo enquanto estava gestando. Depois que o bebê nasceu, ela vai lá. Tem 2, 3 carrinhos de bebês. Tem senhoras, tem idade. É para quem quiser participar, na verdade. Agora, por que o nome aí, né, Viver Bem? Como surgiu essa ideia? Então, a gente demorou para achar um consenso. A gente procura dar qualidade de vida para elas, né? E ali tudo que a gente tem conseguido é isso. Então, Viver Bem por causa disso. Agora, professora, fala um pouco mais sobre a depressão. Existem graus da depressão em si, professora? Existe sim. Estágios, melhor dizendo, né? Na verdade, eu acho que podemos pensar até níveis, porque você já pode chegar numa modalidade da pessoa. Então, nós temos os níveis leves, moderados e os agudos, os severos de depressão. Isso passa pela frequência da apresentação dos vários sintomas e a intensidade com que esses sintomas se manifestam. Então, destacando alguns sintomas recorrentes no sujeito que está com depressão, que é importante que estejamos aí dando atenção. Perda da disposição, da energia para se engajar nas atividades do cotidiano.
e até um comparativo para identificarmos se o sujeito, a pessoa está com depressão, como ela estava antes e como ela se tornou. Tem pessoas que, pela característica, elas já não realizam tantas atividades, então isso por si só não localizaria a depressão. Mas se existe ao longo da sua trajetória, após uma situação que nos preocupa, uma grande adversidade externa, perdeu o marido, perdeu o emprego, essa mudança na quantidade de disposição que tem das atividades cotidianas, já é algo que precisaríamos dar atenção. Um humor deprimido, na maior parte do tempo, durante vários dias, vindo frequentemente sentimentos de tristeza, de inutilidade, falas relacionadas à desesperança, relatos de pensamentos suicidas, alteração do apetite, podendo ser alimentando-se muito mais e ganhando peso, alimentando-se muito menos e perdendo peso, alteração também no sono, dormindo muitas horas. Alguns usam esse recurso, tão pouca vontade de vida, de se engajar nas atividades cotidianas, que eu durmo por longas horas, ou mesmo do outro lado, o dormir muito pouco, ter insônia, também pode aparecer no quadro de depressão, fadiga, sensação constante de cansaço, dificuldade de concentração, perda da libido, então da disposição para ter uma vivência sexual. Todos esses são sintomas. Então, quanto mais regulares, frequentes e intensos, nós teríamos uma depressão mais grave. Quanto mais suaves, menos frequentes, nós teríamos um nível leve do quadro depressivo. Mas todos eles merecem atenção. Agora, falando um pouco mais desse projeto Viver Bem, né, que ajuda também aí no tratamento, né, das pessoas que têm depressão, quais são as atividades aí, Viviane, que são desenvolvidas pelo projeto? Então, no início da tarde nós temos um educador físico que faz uns 20 minutos de ginástica laboral, alongamento, coloca musiquinha, todas elas levando, eles participam, as que podem, né? Depois desse momento, a gente, de 2 em 2 meses, a gente faz uma atividade de promoção de saúde. A gente convida um nutricionista, psicólogo, alguém para falar sobre os direitos e deveres dos idosos. A gente sempre está levando alguma coisa para elas que elas repassam até para suas famílias, né? Depois desse momento, elas fazem trabalhos manuais. Algumas delas fazem trabalhos manuais. Outras vão até o grupo só para conversar, desabafar, ouvir. Tem algumas que são mais quietinhas, mas elas passam a tarde toda ouvindo e elas chegam com aquele semblante carregado e elas saem assim, com brilho no olhar, elas saem mais leves. Então, é bem interessante o nosso trabalho. Como a Eliane falou, professora, nessas oficinas, né, que ocorrem aí no projeto, isso ajuda no tratamento da depressão, professora? Com certeza. Mas eu gostaria assim, de trazer destaque para as possibilidades de tratamento diante do quadro de depressão. Pela minha formação, eu lembro os telespectadores de se engajarem no processo de psicoterapia individual ou psicoterapia grupal para dar movimento para as dores que existem. Porque existem pessoas que mesmo sem um motivo externo aparente, sem um estressor externo, podem desenvolver um quadro de depressão. E através do processo de psicoterapia, ela vai nomear, ela vai simbolizar o que está acontecendo com ela. Isso ajuda de maneira muito importante nesse atravessamento da tristeza, da dor, das suas questões. Nos quadros mais graves, seria muito importante também, de acordo com uma identificação e um diagnóstico médico, a prescrição de psicofármacos. Temos aí mais de 30 psicofármacos em casos graves, dependendo, eles até usam ansiolíticos, antipsicóticos em conjunto com os antidepressivos. No entanto, nós não podemos esquecer dessas outras alternativas que têm um papel muito importante, que é a alternativa de o sujeito fazer atividades físicas, que vem sendo muito recomendado. Isso ajuda, então, na questão mental para... A atividade física diretamente ajuda no sentido de produção de neurotransmissores, tem todo esse efeito. Então, a atividade física, como ela comenta, a ginástica laboral, em paralelo com o tratamento de psicoterapia e medicamentoso, podem contribuir de maneira importante. Nos quadros mais leves,
apenas a psicoterapia ou essas outras atividades também indicadas, atividades envolvendo contato com o outro, de socialização, traz o apoio necessário que a pessoa precisa para emocionais e junto recursos sociais para atravessar esse momento difícil. É um espaço para poder falar. Não são todos que procuram psicólogo, então é um espaço de conversa, de troca. Nós tivemos relatos de pacientes que diminuíram a medicação depois que começou a participar. Que maravilha. E elas, assim, uma cuida da outra. Então, elas moram no mesmo bairro. Quando elas param de vir, porque elas estão com depressão, elas sinalizam com a Andar de Saúde, a Andar de Saúde vai lá, resgata, traz de volta para o grupo. Então, é um trabalho bem legal, porque uma cuida da outra. É maravilhoso isso. Agora, a Eliane comentou aí o caso de famílias, né, de familiares, né, que questionaram, até mesmo deram um sinal positivo de melhoras, né, desses pacientes que são assistidos aí pelo projeto, né, professora. A depressão, ela pode levar outras pessoas, ou até mesmo outros familiares, a ter depressão? Vamos dizer que a depressão de um membro da família, até pela questão hereditária genética, já supõe que outros também já podem ter. Para quem quer participar do projeto, existe algum custo, até mesmo falando em custos, a ONG recebe custos, precisa aí de vários donativos? Ou... Então, quando nós iniciamos, foi através de um projeto da prefeitura que chamava Curitiba Minha Casa. Na época, a FAS fornecia todo o material para a gente. Eram os barbantes, as agulhas, lanche para elas, kitzinho de lanche. Com o tempo, esse grupo foi extinto e elas gostaram muito e queriam participar. Elas vinham toda quinta-feira. E aí a gente começou com as atividades manuais. Nós começamos a fazer cestas com os trabalhos delas mesmos. A gente monta a cesta, vende rifas. Aí começou a ficar desgastado isso, aí a gente começou a fazer bazar. A gente pede para elas mesmas arrecadarem roupas dos filhos, dos vizinhos, que é uma atividade que a gente dá para elas, que elas saem procurando, né, arrecadando. Aí a gente faz bazar. E com esse dinheiro a gente mantém o grupo deles. Bacana. E hoje, atualmente, a ONG precisa de ajuda? A gente sempre precisa, né? Que se tiver vontade. Eu queria ainda destacar a relevância desse trabalho de vocês, lembrando que algo que aparece no modo recorrente em quem está com depressão é uma autoestima baixa. E quando você coloca luz no talento, como Então, vocês lá a gente não fazem... tem professor. Lá a gente aproveita. O projeto, Eliane, existe alguma história assim marcante do projeto? Vocês atendem algum familiar, ou mesmo alguma mulher, no caso que são a maioria? A gente tem vários resultados positivos. Tinha uma senhora que, quando ela iniciou, ela não sabia nem pegar na agulha de crochê. E ela fez tanto trabalho.
professora, voltando um pouco mais ao tema da depressão, como perceber em amigos ou parentes esse sinal de depressão? É importante primeiro localizarmos quais são essas características mais marcantes, nossas características, ou as características mais horas, 18 horas, ou tem dificuldade de dormir, já sinalizaria. Então, é sempre considerando o histórico e as características de cada um. Mas olhar para essas questões de sono, apetite, está comendo muito mais do que o esperado, muito menos do que costuma se alimentar, juntamente com aquelas professora, acaba tirando a própria vida. Seria a melhor opção para essas pessoas, para o tratamento, né? Claro, seria o ideal, né? A pessoa, para chegar nesse estágio, foi por falta de tratamento, foi por falta de acompanhamento, ou por falta aí, se for mais, né? De buscar ajuda médica. Os pensamentos suicidas fazem parte do quadro de depressão. É importante dar atenção para os relatos de pensamentos suicidas encaminhados. Existe caso que precisa aí de internamento também, né, professora? Para se tratar e tudo mais. Né? O trabalho hoje em termos de saúde mental vai no sentido da atenção dia. Evita-se ao máximo possível o internamento dos pacientes, mas pode ter um caso excepcional mais grave que tenha necessidade de internamento. Tá certo, então, nosso tempo é curto, pena que nosso tempo passou foi muito bom. muito rápido, né? Agradeço também a Eliane, também, que você falou um pouco do projeto, né? Eliane, vocês têm algum site para aquelas pessoas que queiram ajudar o projeto? Nós temos a nossa página no Facebook, né, que é o Grupo de Eventos, e eu aproveito para convidar quem quiser lá conhecer, quem quiser formar um grupo desse, sabendo que tem grande ajuda. É a Rua Lino Araújo Sobrinho, número 310, no bairro de Uberaba, na paróquia Menino Deus. A gente faz dentro do Salão Paroquial de Negros. Tá certo, então, obrigado. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Até a próxima, obrigada pelo convite. Tá certo, então. E se você perdeu algum dos nossos programas, você pode acessar o nosso site, também o canal do YouTube. E também, se você tem alguma sugestão aí de pauta, você também pode enviar aí para a nossa produção. E nós esperamos a sua companhia, agradecemos aí a sua companhia e até semana que vem. Tchau! Tchau!